E aí, o que estão achando do curso? Gostaram da aula? A gente está na penúltima hoje, né? Só tem a última aí, que a próxima é do Bayer, vai fazer o fechamento. Tá gostando, Marcos? Muito bom o curso. Já vou reforçar que a gente já falou por telefone. Achei o curso muito interessante. Os dois professores estão de parabéns pela qualidade da exposição, né? A gente fica feliz quando a gente tem aula de dois mestres que a gente vê que entendem bem da matéria e que dominam bastante o conteúdo. E tem o dom ainda de repassarem perfeitamente, porque às vezes a pessoa pode ter o conhecimento, mas não ter o dom de repassar. E os dois professores desse curso têm o dom ainda de repassar, de serem grandes mestres e serem bons professores, bons ensinadores. Eu brinquei com o Bayer, né? Que todo o feedback que a gente teve na ESA, que ele é totalmente técnico, totalmente prático. Eu falei, bom, então o curso está tá no equilíbrio, né? Que realmente vocês ficam aí com os dois lados. Eu acho que esse também é uma qualidade, Flávio. Eu te falei até da. Eu acho que esses teus exemplos que tu traz, tu torna a visão mais fácil, né? Com teus exemplos, assim, torna a visão mais fácil. Mas a parte teórica também é bastante importante, então você se complementa. Hoje eu até alterei um pouquinho o conteúdo de vocês, porque o que, que acontece? Vocês vão ter a justiça desportiva, né? E a justiça desportiva, ela na verdade, ela sempre foi tratada nos cursos de uma forma única. E conforme eu trouxe aí na última aula, a partir do momento que a gente tem agora o Tribunal Antidopagem, a gente tem que analisar essas duas formas. Até tive um painel aí na CBF Expo que foi bem interessante, que ela trazia a formatação da justiça comum desportiva, da justiça especial antidopagem desportiva e esse comparado, porque na verdade a gente tem que entender. Hoje eu vou trazer para vocês, aí vai ser um pouquinho teórica na questão da legislação, vamos ver como é que fica essa questão das duas. Então vamos começar. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Alguém antes de começar? Não? Ninguém? Meu Deus, eu tô me sentindo, eu tinha que fazer que nem vocês sabem que eu, no doutorado eu tive aula, aqui todo mundo é advogado, todo mundo conhece, né? Eu tinha aula com o Tércio Sampaio, e ele falava assim, que a gente não tiver com a câmera ligada não tem presença, e a gente tinha que ficar assim a aula inteira com a câmera ligada. Dá uma vontade de falar isso, gente. Né? Que fica todo mundo desligado. Só para complementar, Flávio, já que estou falando aqui, eu também já participei de lives onde o, o a pessoa que tava falando solicitou isso. Hoje em dia a gente tem mania de entrar nas lives, desligar o som e desligar a câmera. Mas esse palestrante pediu que todo mundo deixasse as câmeras ligadas, porque é uma forma de respeito com quem tá palestrando, né? Então, É a que, na câmera verdade, ligada significa estou prestando atenção no que tu está falando. é que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, Exatamente, né? a pessoa ali tá. Que nem aconteceu já em live também, aparece a pessoa lá, tá no banho, tá não sei aonde, tá, tá com a câmera, então, complicado. Oi, Morgana, vamos vê-lo aqui. Bom, gente, então vamos começar. A nossa questão é da justiça desportiva. Sei que esse curso tem muita gente aí que já está atuando na justiça desportiva, então vou dizer para vocês que a gente partir da base dela é uma coisa interessante, porque eu, até quando eu assumi a presidência da SBDD, um dos meus projetos era fazer um curso de base de justiça desportiva. Porque as pessoas chegam no tribunal e são largadas, né? A gente sai e mesmo os cursos que nós damos na escola do STJD, a gente já parte do princípio que a pessoa conhece a base da justiça esportiva. Então já se sai falando o número de artigos, já se sai falando sobre desclassificação, e às vezes é necessário a gente ter esse passinho para trás para poder discutir questões básicas dela, questões de como foi a previsão, de como é que é, até para a gente poder ter um parâmetro, como eu disse para vocês, a gente tratou aqui a antidopagem, vai tratar mais um pouquinho hoje, para a gente ter esse parâmetro comparativo entre a justiça comum desportiva e a justiça especial antidopagem. Então, quem é do desportivo não aguenta mais ouvir o artigo 217, mas quem não é, saiba, né, que a nossa base no direito esportivo sempre vai ser citar a Constituição Federal,
o artigo 217, principalmente nesse caso específico que nós estamos falando aqui de uma aula de justiça desportiva, porque quando nós falamos, sempre se parte, né, da questão do é dever do Estado fomentar sobre as práticas desportivas relativas a disciplinas, competições esportivas após de cada um observado. Só que o que acontece, gente? A gente, nesse artigo, nós temos a previsão do Poder Judiciário, né? A gente tem a previsão que o Poder Judiciário só admite as ações relativas à justiça desportiva, as competições, após se esgotarem as instâncias desportivas reguladas em lei. E a gente também tem a questão da previsão da justiça desportiva ter o prazo máximo de 60 dias, contando da instauração do processo, para proferir a decisão final. Então, quando nós partimos já dessa análise da Constituição brasileira, a gente já tem esses norteadores de como é que vai ser a justiça desportiva. Como vocês já fizeram uma aula comigo aqui, eu pergunto, isso vale para toda a justiça desportiva? Não. Isso vale para a justiça desportiva comum, não vale para a antidopagem. Por quê? Ela vale também na questão do esgotamento de instâncias, só que como nós temos instâncias internacionais nas duas, né, as duas, tanto a antidopagem quanto a comum, pode acabar na justiça comum suíça, ela pode ir ao TAS, a diferença maior que tem é que o condão da justiça comum brasileira na antidopagem não tem o condão de alteração da decisão. E o que acontece na justiça comum dos tribunais de justiça desportivo e do STJD tem esse condão. Qual que é essa diferença, pessoal? Olha só, vamos lembrar do que eu falei para vocês na aula que nós fizemos de antidopagem. Quando um atleta tem uma punição, seja ela de 4 anos, seja ela de banimento, seja de 6 anos, isso vem de um sistema internacional, no qual o Brasil é signatário. Então, quando nós acessamos a nossa justiça comum brasileira e ela diz assim, essa pena não está certa, essa pena tem que ser alterada, nós não estamos dentro. Eu brinco, até acho que eu falei na aula de vocês, quando nós tratamos do sistema de dopagem, a gente rasga a nossa Constituição, a gente faz tudo que não tem previsão nela, né? Inclusive o próprio tribunal. Então, essa forma, vou partir com vocês aqui da justiça desportiva comum e depois a gente trata de dopagem e vê quais são essas peculiaridades, né? Quando a gente tem aí a nossa lei mãe, que todo mundo sabe, conhece, quem trabalha com desportivo, que é a Lei Pelé, a Lei 9615, ela traz no artigo 11 a questão do CNE ser o colegiado na normatização. Quando isso foi criado, né, existia o Ministério do Esporte, então ele estava vinculado a essa questão de caber ao Ministério do Esporte aprovar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e as suas alterações com as peculiaridades de cada modalidade. O CBJD, ele é um ato administrativo criado por uma resolução. Quando eu falo para vocês que isso só vale para a justiça desportiva comum e não para a antidopagem, é porque eles não seguem o CBJD. Aí a gente vai ver as outras questões. Então, aqui a gente está começando na justiça desportiva comum. Então, a primeira coisa que nós temos que saber quando nós vamos atuar, quando nós vamos estudar a justiça desportiva, é a questão de que ela tem como base o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? E esse código, ele é um ato administrativo, que ele vem por uma resolução, e o CNE é que faz essa normatização. Os órgãos da justiça desportiva são autônomos, então isso também vale só para a justiça desportiva comum. Eles são independentes das entidades de administração do desporto, mas são mantidos por ele. Isso as pessoas, quando entram, também estranham muito, porque a maioria dos tribunais de justiça desportiva ficam nas federações. Por quê? Por uma questão financeira, por uma questão prática, e também, gente, porque as multas aplicadas vão para essas federações, tá? Então, quando nós aplicamos multa, nós estamos lá, julgadores, o clube penalizado, esse valor, ele vai para a federação nos casos dos tribunais de justiça desportiva, que eu sei que vocês têm aí vários auditores, né, de Santa Catarina. Então, quando vocês aplicam, isso vai ir para a federação, e quando nós aplicamos na STJD, vai para a confederação, no caso a CBF. Existem diferenças, existem momentos que isso não acontece. Quais são esses momentos? Esses momentos são nas transações disciplinares,
nas quais podem ser destinados especificamente valores para causas específicas, ou na qual também pode ser substituído, como aconteceu aí na pandemia, muitas penas em transação disciplinar foram transformadas de pecuniárias em cestas básicas, até quero comentar com vocês aí que, né, esse curso nosso é ESA São Paulo, e eu faço parte também da comissão que julga a Caixa de Assistência, os campeonatos aí da Caixa de Assistência de São Paulo, os advogados, quando jogam e tem suas penalidades, também tem julgamento, né? A gente tem o nosso tribunal aí da Caixa. E no tribunal, gente, as penas são todas quase convertidas em cesta básica. Assim, eu posso dizer para vocês, de cada 10 processos que a gente tem, 8 acabam. Só que, na verdade, a gente acaba, não é como se fosse uma transação, é quase uma mediação. Normalmente vem o próprio advogado, né? Ele não traz representante após o jogo, e aí ele conversa com a comissão, na verdade, é normalmente uma conversa, e a gente propõe que aquela pena dele seja convertida em doações para que a Caixa faça a distribuição. Então, tem se arrecadado aí com o campeonato dos advogados algumas valor bem legal, e fora isso tem várias pessoas que recebem para dar 1, 2 cestas e acabam dando mais, então acaba sendo também, tem esse cunho, né, de ajudar as outras pessoas. E agora nós temos visto em algumas decisões também dos tribunais de justiça esportiva, e principalmente do STJD, o cunho pedagógico e de alterar questões, por exemplo, como 243G, que é um artigo que ele trata a questão de discriminação. A gente teve, acho que eu conversei com você sobre esse caso, né, que teve do Cruzeiro e do Grêmio, no qual a transação disciplinar foi feita e eles tinham que usar uma braçadeira de arco-íris, pagaram uma multa, passavam imagens no telão de jogadores com mensagens para que não houvesse essa questão de homofobia, e o Cruzeiro, quando encerrou o prazo dele, porque o prazo do Grêmio acabou em 60 dias, até o advogado do Grêmio está aqui, o Zé Eduardo, participou, né, dessa reunião para transação, pode falar até melhor que eu. O Cruzeiro teve 30 dias e o Grêmio 60, porque o Grêmio fez um acordo para baixar o valor dessa pena. Então, o Cruzeiro ficou com 50 mil reais e 30 dias, e o Grêmio ficou 30 mil e 60 dias na reunião para o acordo. E o Cruzeiro, quando encerrou esses 30 dias, que já encerraram, eles optaram por seguir, eles vão seguir fazendo campanhas, vão seguir usando a braçadeira de arco-íris, porque eles entenderam que isso foi um estímulo positivo à torcida deles e que eles querem continuar. Então, nesse caso específico, acho que o que se propôs a transação, que era o cunho pedagógico, foi cumprido, né? Então, gente, esses órgãos que tem, eles são por modalidade, tá? Isso é uma outra diferença também, que depois a gente vai tratar do Tribunal Antidopagem, que é um tribunal único para todos os esportes. Nos tribunais de justiça esportiva e superior tribunal de justiça esportiva, nós temos o Tribunal do Futebol, o Tribunal do Basquete, o Tribunal do Vôlei. Isso traz com que aqueles auditores convidados, porque é graciosa a participação, né, não existe remuneração, eles tenham uma intimidade com aquele esporte. Ou no caso de não terem, eu e a Morgana, por exemplo, fomos auditoras do rugby, e nós entramos sem ter muito, eu pelo menos não sei ela, mas eu não tinha muita intimidade com o esporte, e quando eu fui convidada para fazer parte do tribunal, eu passei a assistir, ver regras, e então são pessoas que se interessam, se elas aceitaram, elas se interessam, elas passam a ter um estudo específico para aquela modalidade. O CBJD, ele não muda de acordo com a modalidade, e ele foi feito para o futebol. Então, o que acontece são aqueles esportes que não se sentem adequados, como aconteceu com o rugby, por exemplo, o rugby criou uma tábua de penalidades. Quando eu e a Morgana entramos no tribunal do rugby, não existia tábua, e eu fazia uma desclassificação de artigos, que também é uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui, porque muitos auditores não sabem fazer desclassificação, né, ou não sabem quais artigos pode, ou como é que é essa questão. Também porque existe uma discussão muito grande sobre o desclassificar para mais, para majorar a pena ou não. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Mas, então, o que a gente fazia? Eu sempre entendi, por exemplo, no rugby, o que era denunciado como uma jogada violenta, como se fosse um ato hostil, por ser um esporte de atrito, de impacto. Acho que a gente também já tinha falado disso. Então, fazia essa desclassificação. Posteriormente, veio essa tábua para trazer a equiparação com o CBJD.
né? Muitas questões também faço parte aqui, o Dr. Luiz também faz, da Liga de Futsal. Nós adequamos, por exemplo, o artigo 182A, é um que nós usamos bastante, que é a capacidade econômica do clube. Porque quando nós tratamos aí de futebol, também aquelas questões pecuniárias que existem previstas no CBJD, que aliás está bem desatualizado, mas acaba sendo alto para muitos clubes que não são de uma modalidade como futebol. Então, por exemplo, futsal, em campeonatos estaduais que acontecem em ginásios, a gente aplica um 182A muitas vezes pela capacidade econômica do clube para fazer uma minoração de valores. Tá? Então, gente, o que acontece? A competência para ajuizar e julgar as questões de disciplina e competições são matérias previstas no Código Brasileiro de Justiça Esportiva. E ele assegura sempre a questão da ampla defesa e do contraditório. Isso é uma questão que muitas vezes o auditor fica em dúvida quando é pedido para ele se pode fazer parte como terceiro interessado algum clube, se pode, como aconteceu agora na Justiça Esportiva, né, no STJD, entrar alguém como amicus curiae. Como amicus curiae, eu falo para vocês que não tinha, não sei, Luiz, você sabe algum caso, eu nunca não soube, pelo menos, até a questão do Cruzeiro e Grêmio, que foi quando o Grupo Arco-Íris pediu para fazer parte, porque ele se entendeu ofendido, entendeu que ele precisava ser representado, então ele foi aceito, né? Isso até gerou uma discussão muito grande sobre o que aconteceria com esse precedente, porque também isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Sempre que a gente faz uma admissão num processo específico, ele não vai servir só para aquele processo específico, né? Ele vai abrir uma porta para que outras pessoas que se sintam identificadas possam também fazer parte nos próximos processos. Mas a gente não pode nunca cercear a ampla defesa e o contraditório. Então, nesse caso específico, se entendeu que o movimento, sim, representava a questão que era homofobia, então ele foi aceito como amicus curiae. Terceiro interessado, gente, tem muitas questões, assim, que acabam acontecendo, como, por exemplo, diretamente aquele processo interessa ao clube por uma outra questão, ou quem foi denunciado foi um ex-funcionário do clube e que está com alguma ação rolando e aquele processo interessa para que possa ser juntado. Então, existem dois tipos de terceiro interessado. Existe aquele terceiro interessado que pede para ingressar no processo e assiste, e existe aquele terceiro interessado que ele entra e atua também. Então, esse feeling, essa sensibilidade de entender se a pessoa pode ou não ser demitida e qual a função dela ali, vai vir, né, do auditor relator entender se tem cabimento. Também é uma opção, a gente escolhe se acha que a comissão pode participar, deve votar, se aquele deve ou não ser, ou pode ser de pronto admitido ou inadmitido. Mas isso também, né, dependendo se não admitir, a pessoa talvez entre solicitando para ser admitida. A forma, gente, de indicação para entrar no tribunal, né, que nós temos várias pessoas que foram indicadas, e alguns aí eu já passei por alguns alunos aqui do curso anterior também que me perguntaram como entrar e o que precisavam. Pela nossa previsão do CBJD, o pleno sempre vai ter 9 membros, tá? E esses 9 membros vão ser 2 indicados pela CBF, no caso do STJD do futebol, pela federação local, no caso do TJD. Tudo a gente entende assim, ó, quando eu falar para vocês de STJD, vocês entendam numa instância federal. Quando a gente falar o TJD, a gente pensa em estadual. Então, STJD vão ser 2 membros indicados pela CBF, 2 membros indicados pelos clubes, tá? 2 membros indicados pelo Conselho Federal da OAB, 1 indicado pela Entidade Nacional de Árbitros. Eu vou passar esse material para vocês, tá, gente? E 2 indicados pela Associação Nacional dos Atletas. Isso quando a gente tratar da instância estadual, vão ser 2 indicados pela federação, 2 pelos clubes do estadual, 2 pelo Conselho Estadual da OAB, 1 pela Entidade Estadual dos Árbitros e 2 pela Associação Estadual dos Atletas. Vamos lá. Que controvérsias a gente já parte tendo na indicação, né?
Na indicação, a gente teve aí na última lista de indicações do STJD, a gente já teve uma discussão, por exemplo, de quem teria a legitimidade de indicar pela Associação Nacional dos Atletas, uma vez que existe a FENAPAF e existe os sindicatos. Porque como os clubes fazem? Os clubes também não é o Sindiclubes que indica, é o clube a clube, né? Então existe aquele representante dos clubes que faz a colheita de cada clube para ver quem são os 2 mais indicados e leva esses nomes para a composição do STJD. A FENAPAF faz a indicação direta, porque ela entende que já representa os atletas. Aí veio a discussão se não seria certo, né, que os sindicatos, cada um, entregasse os 2 nomes e fosse feito como foi feito com os clubes. Inclusive, até o dia da gente assumir, ainda estava assim, se ia ser admitido ou não essa ação, né, que o presidente do sindicato de São Paulo tinha entrado, para que os clubes fossem, e o candidato dos sindicatos não viessem através da FENAPAF. Então, se manteve, né, não foi admitido, então a indicação vem ainda da FENAPAF quando a gente trata do nacional e vem do sindicato quando a gente trata do estadual. Tá? Como é que é a composição das comissões? As comissões disciplinares, elas são um órgão de primeira instância, e elas vão ter sempre 5 membros que não pertencem ao tribunal pleno, e que vão ser nomeados por eles. Isso está previsto no artigo 53 da 9615 também de 98. O que isso significa? Normalmente, o que eles fazem? Se vê o número de comissões que tem, tanto nos TJDs quanto no STJD, e aí divide pelo número de auditores. Então, vamos lá. Eu tenho 5 comissões de 5 pessoas. No outro, eu tenho 6 comissões de 5 pessoas. Então, nós vamos ver quanto é que dá o total. E ali, os membros do pleno, normalmente, cada um indica os nomes, eles fazem essa lista e alguém vê se tem alguma objeção. Para vocês, eu nunca vi, né, haver nenhuma objeção, mas é assim que são compostas as comissões disciplinares. No STJD do futebol, nós tivemos uma mudança, uma nova forma de criação, quando foi criada a comissão que julga o futebol feminino, que eram 5 comissões disciplinares que julgavam masculino e feminino. Quando se optou na gestão passada, né, o presidente era o Dr. Paulo Salomão, ele entendeu por criar uma comissão específica para julgar o futebol feminino, foi criado um novo critério só para a formação. Depois, ele hoje segue esse critério de indicações. Mas quando ele foi criado, se enviava currículos às pessoas que queriam participar, que desejavam fazer parte da comissão, era analisado, e assim foi feita a primeira composição, que foi até o ano passado. E aí elas encerraram o mandato. Uma outra diferença que nós temos aí na Justiça Desportiva Comum e na Justiça Desportiva Antidopagem é que a Justiça Desportiva Comum, o mandato são de 4 anos e a antidopagem é de 3. Isso permite uma recondução para os auditores do pleno, tá? Que eles ficam daí 8 anos, né? E aí, após esse período, eles saem. O que acontece? A gente tem possibilidades de giro dentro do tribunal, né? Então, a gente vê muito aí a pessoa ficar, por exemplo, na procuradoria. Hoje, por exemplo, o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, que era presidente do STJD. Então, o que acontece? Ele cumpriu, né, a gestão dele como presidente, não podia mais ficar no pleno, aí vai para a procuradoria. Nós tínhamos o procurador, que era o Dr. Felipe Bevilacqua, passou para o auditor. Então, existem algumas possibilidades, né? Quando eu vejo alguém com um chimarrão aí, doutor Herculano, a gente sabe que é do Sul, então a gente fala assim que tem como joquear, né? A gente tem como dar aquela joqueadinha para ficar no tribunal. O que muitas vezes vem a ser positivo porque nós não perdemos aí pessoas com conhecimento, e muitas vezes é negativo porque não oxigena também aquelas decisões do tribunal. Aliás, uma coisa que eu bato muito na tecla é a questão das comissões ficarem tanto tempo com a mesma composição. Eu fazia muito... faltava gente numa comissão, eu ia numa, ia na outra, e eu acho que isso é muito positivo, porque é muito ruim quando a comissão fica com a mesmo perfil de decisão, ou quando chega um advogado e diz assim, este é o entendimento dessa comissão. Não tem entendimento da comissão, tem entendimento do caso,
Eu acho que a gente ouvir, né, eu gosto muito, o doutor Roberto Ayub fala que a gente tem que pensar lápis, né, eu acho muito importante. Hoje, por exemplo, eu tive de manhã, eu sou presidente da comissão da Liga de Futsal, e aí eu sempre sou a última a votar, né, tem que ouvir todo mundo votar, e eu falei assim, ai, gente, desanimada, né, mas vou votar, você é divergência, por isso, e aí falei, e no que eu acabei, o relator disse, não pensa que não dá para mudar, nós vamos mudar aqui, vamos te acompanhar. Então, a gente tem sempre essa questão de poder, vocês têm que entender isso, também tem muito auditor que não muda seu voto, gente, mudem, por favor. A gente escuta um outro colega falar alguma coisa, por exemplo, vou dar para vocês o caso de hoje, tá? O caso de hoje foi um caso de futsal, sub-11, no qual um pai agrediu uma criança de outro time, assim, era uma coisa... E aí, o que aconteceu? Os auditores foram lá e aplicaram um 8-2 por ser um esporte amador. Então, eles deram a punição da quantidade de partidas, tá? Nós vamos aplicar um 8-2. Aí, quando foi meu voto, eu digo, gente, eu entendo que um dos motivos da não aplicação do 8-2 é a gravidade do fato. Então, eu acho que nesse tipo de fato, perde um benefício. Se tu tem um benefício que seria como um atenuante, ele deixa de existir e vira quase como se a gente estivesse julgando uma reincidência específica. O que é isso também? Tem muita gente que não sabe a diferença de reincidência específica e genérica. Quando nós vamos fazer o nosso relatório, aí quem é auditor, a nossa denúncia, quem é procurador, a gente vai colocar ali, a secretaria vai mandar nos antecedentes, e nós vamos ver o número do artigo, vamos ver no que foi condenado, quanto tempo foi condenado, e existem clubes que são sempre denunciados nos mesmos artigos, então isso é uma reincidência específica que o auditor pode entender como um agravante ou não, né? Se é uma reincidência genérica, por exemplo, ele tinha uma multa no 206, que é por atraso de partida, e daqui a pouco ele tem no 191, porque não tinha um massagista, aí são genéricas, né? Ele tem várias falhas, mas não são no mesmo enquadramento. Não que isso vá ser um atenuante, mas pelo menos você sabe que ele não vive fazendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí. Tem um clube que eu julgo às vezes que toda vez ele tem falta de médico. Aí eu falo sempre, gente, a multa é baixa, a pessoa acha mais em conta pagar a multa do que contratar o médico. Então, a gente tem que dar uma multa que seja suficientemente alta para que não faça mais isso o clube, para que ele pare com essa reincidência. Ou ir aumentando de acordo com quantas vezes ele vier denunciado pelo mesmo artigo, né? Então, isso também cabe ao editor. Gente, quando alguma outra coisa que a Procuradoria normalmente não faz e que a Procuradoria pode fazer é aditar a denúncia. Muitas vezes a gente está num tribunal e vê assim, tá aqui a denúncia, eu vou retirar de pauta para arrumar a denúncia. Não, a gente adita e continua. Mas quando não é o caso de aditamento? Por exemplo, a Procuradoria fez uma denúncia num artigo 250, tá? Que seria um ato hostil. Aí chega lá, não, eu vou aditar porque teve ofensa, isso é um 243G, alguma coisa mais grave. Aí, nesse caso, precisa ser retirado de pauta, porque o atleta não se preparou para aquela defesa, o advogado não se preparou para aquela defesa. Então, quando vai editar para algum agravante que vá precisar uma defesa diferente, a gente retira de pauta. Quando for alguma coisa simples, tal, não tem porquê, até porque muitas vezes cuidem, assim, ó, no STJD a gente passa por isso do futebol, que tem muitos procuradores, então realmente cuidem muito tempo da denúncia, porque nós pregamos muitas vezes prescrição, pega, né, às vezes isso é retirado de pauta, quando volta já está prescrito, então tem também todo esse cuidado, né, não só com a denúncia, como com o tempo do julgamento. O que vocês quiserem me perguntar, parar, gente, vocês perguntem, tá? Como é que funciona a Procuradoria da Justiça Esportiva? O procurador, ele é eleito pelos membros do Tribunal Pleno e ele é designado pelo presidente do tribunal a partir de uma lista tríplice, que no caso do STJD vem encaminhada pela federação e no caso dos estaduais vem pela federação estadual. Então, como é que funciona? Funciona assim. Chega lá, o presidente do tribunal, né, eles têm aquela lista, a lista veio no caso nosso aqui da CBF, com 3 procuradores. E aí é feita essa eleição pelo pleno para ver qual vai assumir.
Aí, quando ele assume o procurador-geral, ele reúne uma equipe. Ele designa os membros, são escolhidos por ele, não tem nenhuma interferência do tribunal, com um mandato idêntico ao estabelecido pelos auditores, tá? Então, ele é de 4 anos, renovado por 4 anos. No STJD, a gente teve uma discussão até agora, não sei se vocês acompanharam aí pela mídia, né? Que a presidência são 2 anos lá, elas são 4, mas existe um acordo que o presidente fica 2, e aí ele sai e entra outro por 2. E aí veio se levantar isso também, a procuradoria não acompanharia, e as comissões são 4, a presidência são 2, então existe essa dúvida muitas vezes, né? E então eu digo para vocês que no STJD existe regulamentado essa questão da troca dos 2 anos, eles não fizeram só de boca, né? Eles fizeram um documento para que fosse validado, e exatamente para acontecer isso que nós falamos, ter essa oxigenação. Então, troca o presidente, troca o vice administrativo e troca outro vice. Então, trocam 3 cargos, né, cada 2 anos. A gente tem aí, no artigo 21 também, a questão da Procuradoria da Justiça Esportiva se destinar a promover a responsabilidade das pessoas naturais e jurídicas que violarem as disposições do Código, exercidas pelos procuradores nomeados pelo respectivo tribunal. O que isso significa? Qual que é a função da Procuradoria? Muitas vezes a pessoa é procurador e não sabe o total da sua função, né? Então, não posso dar exemplo para vocês, que senão eu vou citar os procuradores que não são. Mas o que acontece? Naquele momento eu tenho um amigo. Mas então, o que acontece? Às vezes, a Procuradoria não chama a prova dela mesma. Eu vou dar um exemplo positivo, então. Hoje, por exemplo, eu fiz audiência com o doutor Renan Cardoso, que é da Procuradoria aqui do Rio Grande do Sul, que faz coisas que eu amo. O Renan chega em casa, ele assiste os vídeos de torcida, ele grava, ele leva para a sessão, e aí chega aquele advogado e mostra o pedacinho que interessa para ele. Fala assim, olha aqui, o atleta apanhou. Aí ele pega e bota o vídeo inteiro, olha, aqui o atleta bateu. Então, muitas vezes o procurador ele fica limitado à súmula. E ele entende assim, o meu papel é pegar a súmula e fazer denúncia. Aí houve uma notícia de infração. O que é notícia de infração aqui, para quem não é desse mundo? A notícia de infração é quando vem aquele clube e fala assim, não está na súmula, mas aquele clube fez uma coisa errada. Vou dar para vocês aí exemplos de notícias de infração bem polêmicas aqui dos últimos tempos. A gente teve, eu julguei, por exemplo, o caso do Red Bull Bragantino, que foi um caso de manipulação de resultado do futebol feminino, que a denúncia veio através da notícia de infração do Santos. Eles fizeram a notícia contando que a atleta tinha sido oferecido para ela tomar 5 gols, fizeram todo o depoimento. Aí, com essa notícia de infração, se abriu um inquérito para avaliar se aquilo procedia ou não, e depois do inquérito foi oferecida a denúncia, entendendo que tinha fundamentação o caso. Outro caso vindo assim de notícias de infração. Eu peguei um caso bem legal, que foi a final do feminino também, que foi Inter e Fluminense, do ano passado, no qual o Inter escalou uma atleta irregular e o Fluminense denunciou. E aí o Inter foi lá e achou uma atleta irregular no Fluminense também denunciou. Então a gente teve na final 2 denunciados com a mesma notícia de infração por inscrição irregular. Então a gente tem essa questão dos clubes também cuidarem, né, o que o outro está fazendo. E aí é função da Procuradoria oferecer a denúncia nos casos previstos em lei ou no Código. A Procuradoria também dá parecer nos processos de competência do órgão judicante aos quais estejam vinculados, conforme a atribuição funcional definida no regimento interno, formaliza as providências legais e processuais para acompanhar o trâmite, ou seja, ela tem que acompanhar, ela requer vista aos autos, interpõe recurso nos casos previstos em lei ou no Código, ela requer instauração de inquérito e exerce outras atribuições. Que tipo de outras atribuições? Vamos lá. A Procuradoria, por exemplo, pede acórdão, né? A gente está lá fazendo o julgamento, ela fez um pedido alto, as pessoas acabaram dando, os auditores optaram por alguma pena mais baixa, ela vai recorrer para a majoração dessa pena. Isso significa que ela vai ter que atuar na outra instância, ela vai ter que ir lá defender, justificar, vai ter que escrever por que ela quer esse aumento de pena. Então, ela vai receber o acórdão, vai juntar o acórdão, mas ela também vai juntar o pedido dela
solicitando que seja, ou que seja, claro que ela não vai poder pedir acima do que ela já tinha pedido, gente, isso não existe, né? Então, o que ela vai pedir, normalmente, é reiterar os termos da denúncia que ela tinha feito e pedir o que tinha pedido em primeira instância que não foi concedido. Dou para vocês exemplo desse mesmo caso do Red Bull Bragantino, por exemplo, que eu peguei a relatoria, entendi que não era manipulação de resultado, desclassifiquei para assédio, até porque eu acho um absurdo a gente fazer exclusão, né? E a pessoa fica excluída. É uma das previsões que tem no artigo de manipulação é que a pessoa não pode mais exercer a profissão, ela fica excluída. E eu entendi que não havia, até porque a denúncia partiu só da atleta, não achei que tinha um conjunto probatório suficiente para condenação. E também, outra coisa que aconteceu foi que ela nem jogou. Então, seria uma tentativa de manipulação, né? Então, a gente pegar e aplicar alguma coisa de manipulação, no caso, até o relator do processo foi no pleno foi um delegado, né, que é o Dr. Mauro Marcelo, e ele aplicou, inclusive, um concurso dando 3 vezes, porque tinha sido uma mensagem, tinha ido pessoalmente. Então, existe essa questão, que é uma questão que vocês também têm que saber usar, se forem ser procuradores, se forem ser auditores e se forem ser advogados de defesa. 2 artigos que a gente tem que ter intimidade e tem que conhecer é o 183 e 184. Porque nós temos que entender quando uma pena maior absorve a menor, por ser um conjunto da mesma coisa. Por exemplo, a gente tem lá uma denúncia de alguém que entrou em campo e ofendeu o árbitro. Ele está denunciado por entrar em campo por ofender o árbitro. Eu entendo que isso é uma ação subsequente. Ele só entrou para ofender, ele não ia entrar se não fosse para ofender. Tem gente que entende, não, são 2 ações diferentes. Ele não entrar e ficar parado, né? Então, mas é um entendimento que tem. Quando teve o julgamento, muito engraçado até quando teve o julgamento, às vezes, de racismo, aí tem ali a palavra que ofendeu, tal, tal, tal. É uma pena isso. Daí falou uma vez tal, a pena é outra. Não, gente, bom, aí é o entendimento de cada um. Mas assim, se ofendeu uma vez, não é por cada vez que ofendeu que vai ser uma denúncia. Né? Então, é essa questão que a Procuradoria às vezes denuncia, que quando a gente entende, a gente vai lá e olha, tem 2 vezes 191, 3 vezes 213, você vai lá e fala, olha, eu entendo, vou acolher todas elas, ou vou absolver de uma ou de outra, mas você pode aplicar, né, o artigo 183 ou o artigo 184, que é o contrário, que é aquele que a gente fraciona exatamente para ter a majoração da pena. Entendo que são atos diferentes, então vamos majorar a pena. Tá? Por exemplo, um momento que eu aplico normalmente esse do atos diferentes é quando acontece assim, por exemplo, isso acontece, a coisa que mais eu aplico isso é com dirigente de clube, que tipo, o dirigente vai lá, ofende o árbitro no meio da partida, aí ele vai lá no final e invadiu. Aí eu dou pontos separados, porque foram momentos separados, tipo, ele não ofendeu para entrar no campo. É diferente daquilo que a gente estava falando antes, que entrou no campo para ofender. Entrou no campo para ofender foi no mesmo momento, ele ingressou e ofendeu. Agora, ele ofendeu aos 30 minutos, né? No final, nos 47, ele entra em campo. Então, são ações diferentes, pode culminar as penas, né? Então, tem essa questão do entendimento. Ó, gente, vamos lá. Como é que é o procedimento sumário, tá? Como é que é o procedimento na justiça desportiva? Como eu falei para vocês, aí tudo parte da súmula, né? A gente tem a súmula, que é o que dá origem a tudo, ou a notícia de infração. Normalmente ela vem através da súmula. Isso está previsto no artigo 74. Passa para a secretaria, que é o artigo 77, tem essa previsão. A secretaria passa para a procuradoria. E a procuradoria vai oferecer ou não a denúncia, tá? Por que tem casos que ela não oferece? Porque tem casos que ela vai olhar e não existe um indício de infração. Então, o que ela vai analisar para esse indício de infração? Quem é aqui procurador e quem é auditor, que muitas vezes não sabe, e pensa assim, ela vai olhar no CBJD. Auditores aí, tá certo? Onde é que a procuradoria avalia se ela deve fazer denúncia? Vou falar pro Bayer, que vocês não sabem. Eles não me responderam.
Gente, a gente tem o CBJD sim, mas a gente tem regulamento geral de competição e a gente tem regulamento específico de competição. Então, inclusive, nós usamos muitas vezes os três para embasar. Isso aconteceu demais na pandemia, por exemplo. Pandemia, nós tínhamos regulamentos específicos de quantidade de pessoas que eram limitadas dentro do estádio, de cuidados que tinham que ter. Então, nós tínhamos aqueles regulamentos especiais, né? Fora o que tem previsão no regulamento geral e fora o que está no CBJD. Então, na verdade, tanto para condenar para nós, como vamos dar a pena aí, quanto a procuradoria para denunciar, esses têm que ser os nossos reguladores na Justiça Desportiva Comum. Então, a gente sempre vai pensar ali, como é que é o regulamento. Gente, cuidado com isso, por favor. A gente tem que entender o que é estadual, o que é nacional. Olha, vocês não sabem como isso acontece. Quando a pessoa recorre ao STJD, ela não mudou de regulamento. É o mesmo campeonato, é um órgão de recurso. Porque o que acontece? O STJD, ele julga a primeira instância dos campeonatos nacionais. Então, todas as primeiras instâncias vão para as comissões disciplinares. As comissões disciplinares do STJD servem só para julgar os campeonatos nacionais. Assim como as comissões disciplinares dos TJDs servem só para julgar os estaduais. Agora, o pleno do TJD serve para julgar recurso de estadual. O pleno do STJD serve para julgar recurso de nacional. Só que o pleno do STJD também serve como se fosse uma instância superior para julgar o recurso do estadual que a pessoa não esteve satisfeita no pleno do TJD. Só que quando ela sobe, ela está subindo o mesmo processo mesmo, ela não vai mudar o procedimento, ela não vai mudar o regulamento, ela não vai mudar absolutamente nada na defesa dela, tá? Porque ela continua se defendendo, o estadual ela continua nos mesmos moldes. Só vai funcionar aí, vamos pensar como advogados aí na nossa justiça comum, que nós temos ali os nossos juízes, que são o nosso TJD estadual, nós temos nossos desembargadores ali no pleno, e nós temos nossos ministros lá no STJD, que seria o nosso STJ. Então, não muda a base do nosso processo. Tá? O que acontece? Aí, havendo irregularidade, a Procuradoria vai oferecer a denúncia, ela tem essa previsão no artigo 21 e no artigo 79, e vai concluso para o presidente do TJD e STJD para nomear um relator, analisar a possibilidade de suspensão preventiva, designar dia e hora de julgamento, determinar atos de comunicação processual, no prazo de 2 dias, artigo 78A, e as partes são citadas para comparecerem à sessão de julgamento, quando nós tratamos processos diretamente com o pleno, tá? Nos casos de quando a gente vai para a comissão, ela vai ser sorteada para o relator da comissão, e aí ela vai seguir o rito aqui que nós vamos ver como é que é. Quando não existe procedência, que também pode vir procurador alguma coisa que não tem, ele vai optar pelo arquivamento, tá? E vai, no caso de justiça de infração, o interessado pode pedir a manifestação do procurador-geral. Está previsto no artigo 74, inciso 2º. Tá? Porque ele pode entender pelo presidente e enviar para outro procurador. Tá? E aí manda decisão contrária à denúncia dos autos arquivados. Nunca vi acontecer, gente, mas... né? Pode acontecer. Aí nós vamos para a sessão de julgamento. Gente, a sessão de julgamento, eu vou falar para vocês que eu achava, assim, a coisa mais tonta a ser presidente, porque... Aliás, eu vou falar para vocês que tem os dois lados, né? Porque eu sempre pensava assim, a pessoa tinha uma pessoa falar, a pessoa não sei o quê. Mas tem que estar muito atento, porque você tem que passar todos os passos para todo mundo. Então, quando a gente for aí ser presidente, substituto, ou for ser presidente, vamos estar atentos sempre, tá? Porque tem alguns detalhes que eu gostaria que vocês sempre estivessem atentos. A gente sempre vai começar o julgamento perguntando se existe prova a ser produzida. Porque disso já vai partir a nossa ordem, né? De se vai primeiro ter a prova, primeiro ter a defesa. Então, a gente sempre parte, a gente está começando o julgamento, existe prova a ser produzida? Existe depoimento, vídeo, isso, aquilo.
Por quê? Porque alguns presidentes de comissão esquecem de perguntar isso. E aí fica aquela criaturinha ali assistindo, ou fica ali sentadinha, e daqui a pouco chega o clube e diz assim, tem o depoimento do fulano. O fulano tá aqui o tempo inteiro. São 2 testemunhas, ouviram absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter aquele cuidado. Tem provas, eu tenho vídeo, eu tenho depoimento, eu tenho isso. Tá, quem que vai ser o depoimento? Qual que vai ser? A testemunha? Então, tira, ela volta no outro momento. Eu passei por um perrengue até umas 2 semanas atrás online, porque a gente estava com julgamento ao vivo, né? E a gente ia ter testemunhas. Foi o primeiro caso que eu passei por isso, assim, num processo bem sério, ia ter testemunhas online. E aí eu pedi para que o site fosse retirado do ar, enquanto cada testemunha estivesse falando, para que a que fosse depois não ouvisse o que aquela estava falando, porque senão perdia todo sentido. Às vezes a gente no online, né, não passa por isso, e aí está no YouTube, ele está assistindo, então eu pedi para que fosse, durante os depoimentos, fosse tirado do ar o site. E fosse cuidado que na sala virtual só ficasse aquela pessoa que está falando. Então, são alguns cuidados aí que a gente tem que ter, porque eu vou falar para vocês que já vi muito processo assim, a pessoa, então vai ser ouvido como, não vai ser testemunha, vai ser só informante, porque acompanhou tudo. Então, muitas vezes prejudica o processo, tá? Então, aí vamos lá, a gente perguntou se tinha provas, aí vai passar para o relator vai fazer o relatório do processo. Cuidado, relatores, cuidado, comissão, para não esquecer se falar se é primário, se não é primário, possui ou não possui antecedentes. Frequentemente, os relatores vão lá, relatam e comem esse pedaço. Ou às vezes até a própria secretaria, a gente tem que chamar atenção que a secretaria não juntou, por isso que é importante a gente dar uma olhada antes do processo, não está constando, pede para anexar, porque também a gente já vai falar no futebol, em lugares movimentados, e frequentemente não vem certidão de antecedentes. Então, tem que vir. Aí nós vamos para a parte das provas, a manifestação da procuradoria. Outra coisa que eu aconselho aqui também, quem for atuar, cuide o tempo, né? Eu, por exemplo, no que eu sou presidente, eu sempre falo, passando a palavra pelo tempo regimental, porque senão a pessoa vai lá e fala 2 horas. E também aquela questão que ele falou, manifestou, acabou. Porque também, frequentemente, as pessoas querem réplica, tréplica, então acham que é um tribunal informal, então permite, então não permite. Eu hoje, por exemplo, estava na sessão, falei porque todo mundo tem o link, né? Aí fala assim, quem está assistindo que não é defesa? Tira, todo mundo vai assistir pelo YouTube. Porque senão a gente está julgando, não, mas o que aconteceu não foi isso. Não, mas foi aquilo. Então a gente tem que ter esse cuidado, até pela informalidade da justiça esportiva, né? Para que não aconteça isso. Passado o tempo da procuradoria, tem o tempo da defesa. Como é que vocês fazem aí, pessoal do tribunal, quando a gente tem 2 clubes denunciados? Qual é a ordem de vocês? Para quem fala primeiro? Sabem que são umas coisas tontas, mas que as pessoas não sabem, né? Então a gente tem que falar. O que acontece? A gente tem 2 clubes, como é que a gente escolhe quem fala primeiro? Ninguém vai me dizer, gente. Sério isso? Eu vou assistir as sessões de vocês, não é possível. Doutor Herculano tá sem áudio. Você tá falando... Normalmente lá ocorre quando tem um clube só na punição, né? Então daí a gente não se preocupa tanto quem vão ser. Tá, a gente sempre segue a ordem da denúncia, tá? Então, às vezes a gente tem ali 5 denunciados, então a gente vai, qualquer ordem de falar, Joãozinho, Maria, tal, tal, tal. Quais que é os clubes? Clube denunciado, fato 1, fato 2. Então, a gente tem ali a denúncia como base, exatamente para a gente saber quem fala em qual momento, sem trazer prejuízo. Porque muitas vezes o de um clube, o vídeo vai prejudicar o do outro, o depoimento, aí vai acabar gerando aquilo. Então, a gente seguindo a ordem da denúncia não tem problema nenhum, porque a gente está seguindo ali o rito como ele veio parar nas nossas mãos. Então, tira da gente ter escolhido quem fala primeiro e depois. E diferente da ordem de votação, que vocês obviamente sabem qual é. Né?
Que a ordem de votação, gente, o que acontece? O relator vai relatar e vai ser o primeiro a votar. Depois dele, vai votar o vice-presidente. Depois do vice-presidente, a gente vai pela ordem de antiguidade. Antiguidade não quer dizer que a pessoa seja mais velha. Antiguidade quer dizer o tempo que está naquela comissão, tá? Se entrou junto, a gente vê os critérios ali desde o início, às vezes um participou de uma sessão, de outra, a gente vai tendo esse cuidado aí pela ordem de votação. Depois a gente passa para o voto do relator e aí o voto dos demais, como a gente falou aí nessa ordem, e o presidente deve, ao encerrar o voto dele, que é o último, sempre proclamar o resultado, porque é o resultado que o presidente está proclamando, que a secretaria vai fazer constar em ata e vai ficar para finalização daquele processo. Então, às vezes, quando a gente repete, ou que tipo, votei que nem eles. Sim, e aí? Então, a gente tem que falar, votei ficando aplicado 9182 no valor tal, por unanimidade, por maioria. É importante a gente sempre colocar qual foi o resultado, porque não digo o resultado assim do definitivo, mas o resultado se foi por unanimidade, se foi por maioria, porque isso vai pesar no acórdão, na defesa quando for. Muitas vezes o voto divergente vai ser o voto que o advogado de defesa vai se basear para tentar virar o pleno. Então, a gente sempre coloca, né, como é que foi, quem votou de qual forma, para ter essa questão de poder, posteriormente, fazer o acórdão. Gente, cuidem muito a questão do acórdão, porque as pessoas ficam para fazer o acórdão e esquecem da vida, tipo, não entrega. E o que acontece? A pessoa entra com recurso, chega no pleno e o auditor não sabe do que se trata, né? Então, muitas vezes acaba deferindo uma liminar que não era para deferir, tirando ou dando um suspensivo que não era para dar. Então, ele vai se basear, eu vou falar para vocês como é que eu faço, tá? Eu sempre faço um resuminho do processo, que é quando eu vou ler, assim, da minha relatoria, e no STJD nós entregamos os votos independente de acordo, nós entregamos os votos de todos os nossos processos. Então, a gente leva aquele voto, não é pronto, porque a gente altera, e aí sempre eu fico no notebook ali, vai acontecendo a sessão, vai arrumando, vai alterando. Vocês têm grupo de WhatsApp, normalmente com a comissão. Então, se vocês ficarem em dúvida no voto de um, no voto de outro, pede para a pessoa, me manda teu voto que eu estou montando o acórdão, manda o outro. Então, mas a gente tem esse prazo aí de 3 dias, então, né, vamos estar atento para não passar do prazo e entregar os acordos. Sempre. Bom, a gente tem aí os artigos que são mais enunciados, né, que é normalmente é o 191, que é o deixar de cumprir a obrigação legal, regulamento, resolução. 206 é um que existe a discussão, que nem deveria ser denunciado, devia ter uma tabela aí direto por minuto, porque a gente perde muito tempo julgando o atraso para início ou reinício de partida. Vocês não sabem, mas tem muitos auditores que acham que parada de jogo é o 206, né? Ou tem jogo lá, parou. Então, 206, gente, sempre é só no início ou no reinício, se houver atraso. Tem uma coisa também que normalmente nos TJDs não tem, no STJD tem sempre nas nossas denúncias, que é o tempo de cut-down. Se ele deve ou não computar para o 206. Vocês sabem o que é isso? A gente tem o tempo que fica no túnel antes de entrar na partida, que é aquele tempo que, no nosso caso, ali no Nacional são 2 minutos, né, que se fica, e aí entra. Aí varia de acordo... Eu vou dizer para vocês bem sinceramente, eu mudei muito meu voto do Nacional para o Estadual, porque no Estadual a gente tinha, às vezes, 10 minutos de antecedência dentro do campo, e eu cresci em estádio do interior, e a gente sabe que é muito tempo, e às vezes acaba acontecendo problemas, então atrasa 1 minuto, atrasa 2 minutos para entrar, às vezes é até uma questão de segurança. Então, quando eu joguei estadual, eu sempre tive essa complacência, assim, de ver qual era o tipo de estádio, qual foi o atraso, se todos prejuízos ou não. No Nacional é diferente, a gente tem o mesmo padrão, né? Claro que tem que ver se está jogando Série A ou Série B. E aí tem essa questão aí, 2 minutos de túnel e mais o tempo de atraso dentro da partida, se computa ou não. Então, eles entram no 206, né?
A gente tem o 254, que é a jogada violenta, que é o artigo que mais normalmente desclassifica para o 250, que é o ato hostil. Então, sempre que vocês tiverem uma denúncia de jogada violenta e entenderem que não foi, sintam-se à vontade para desclassificar. O auditor pode e deve fazer isso. A agressão física também, que é o 254A, muitas vezes é uma jogada violenta, não houve aquela agressão, a gente olhando o vídeo entende que não houve, desclassifica. Vou falar para vocês uma dúvida que esses dias meus colegas no tribunal tinham. Todo mundo fica com pena quando olha aquele negócio do mínimo de 4 partidas. E aí fala assim, gente, não quero dar 4 partidas, mas aí se eu desclassificar, vou estar tirando do artigo. Como é que eu faço para diminuir se eu tenho 4 partidas? E eu não quero dar 4 partidas. Hoje a gente tem 2 alternativas para diminuir, tá? A primeira delas é que a gente pode computar a já cumprida. Porque quando a gente toma o cartão vermelho, a gente tem automática, tá? E sempre que a gente for dar no tribunal 4 partidas, a gente não está computando automática. E o auditor tem essa faculdade de dizer assim, eu dou 4 com a já cumprida. Então, você deu 3, na verdade. Você diminui uma, tá? E outra possibilidade é quando se entender que deve usar 182 para cortar o meio, pode utilizar. Só que lembrem que eu sempre peço isso, se é contrato de jogador profissional, a gente não aplica 182. Mas existem algumas situações de clubes menores, de não ter contrato, que pode se usar essa faculdade. Eu sou contra usar para tudo, porque muitas vezes TJD estadual, tudo é 182. Gente, a gente não está lidando com campeonato amador. As pessoas têm carteira, as pessoas têm salário, então a gente tem que ter, né, um entendimento também do que pode e o que não pode minorar excessivamente a pena, tá? O 258 também é um que frequentemente, quando a gente não é tipo o nosso artigo 5º, né? Todo mundo na faculdade, tudo que não sabe o que fazer é artigo 5º. Então, o 258 é contrário à ética, a pessoa não sabe o que vai fazer na vida, foi contrário à ética. Então, a gente usa aí muito o 258, depende do CBJD, né? A gente não sabe o que fazer, pum, taca o 258 que tá tudo certo. Inclusive, quando vocês ficarem com pena dos 4 partidos, quiserem ainda menos, aplica o 258, que é tudo que for denunciado, com certeza, é uma conduta contrária à ética e disciplina, né? Então, você pode... Usem e abusem dele. O 243F, parágrafo 1º, tem sido muito discutido, porque ele vem no ofender alguém à sua honra, o árbitro. E aí faz um tempo que foi solicitado que o árbitro que se sentiu ofendido coloque em súmula que se sentiu. Aí a gente pega aquela denúncia que diz assim, seu filho disso, filho daquilo, vai tomar não sei aonde. Mas ele não escreveu que se sentiu ofendido com isso. A gente precisa, né? Tem um advogado que faz defesa lá no STJD que ele fala assim, gente, isso é sugestão. Então, a pessoa está dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a pessoa vai fazer se quiser. Então, a gente tem que entender, né, que muitas vezes a ofensa, o entendimento, eu falo, acho que eu já contei isso para vocês aqui, eu já disse para várias vezes para advogados, então você entende que não é ofensa, você fala comigo aqui da mesma forma que está absolvido, então você vira para mim e fala, sua filha é disso, filha daquilo. Então, se a pessoa não fala para a gente, é porque é o ambiente profissional dela, o jogador também vai respeitar o ambiente profissional dele não falando, né? A questão de desordem, invasão e lançamento de objetos, 213, também é um artigo bem utilizado. Como eu falei para vocês, o 214, que é inscrição irregular. E o 243G, que tem sido, infelizmente, muito utilizado, que é o ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado ao preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Como eu falei para vocês também na outra aula aí, quando a gente tratou essa questão no STJD do Cruzeiro e Grêmio, ele não estava no rol dos procedimentos especiais, que são os procedimentos que podem, então, no artigo 80, para sofrer a transação disciplinar. Eu até escrevi um artigo sobre ele, tratando de quais situações se abriu realmente um precedente para que outras coisas possam ser transacionadas, né? Os TJDs, principalmente, perguntam para a gente, agora o STJD transacionou, a gente também pode transacionar, sai do rol.
Aí vai caber essa discussão se o rol é taxativo ou não, tá? Porque ali no artigo 80, o que acontece? Ele tem, né, listado quais artigos podem ser transacionados. E nós temos tido aí situações de artigos que não estão enquadrados sendo transacionados. Então, tem que ter esse critério de entendimento dele ser ou não taxativo. A gente já tem precedente, então, né, já houve entendimento de que pode ter essa mudança. Bom, gente, vocês entendendo, assim, esse esqueleto do TJD e do STJD, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente atua como auditor, atua como procurador ou como advogado, e tem coisas pequenas que a gente não se dá conta. Então, eu acho assim, espero que algumas dessas coisas aí vocês tenham se atentado, como essas questões das possibilidades da procuradoria, questão de desclassificação, de entendimento. Eu tenho feito várias coisas lá no tribunal também, que eu não fazia no outro, e que um auditor pode fazer. Então, a gente pode chamar testemunha quando a gente entende que para o processo faltou algum esclarecimento, tá? Então, vocês vão ler lá o processo. Aconteceu isso comigo. Na outra semana, eu peguei um processo e veio através de uma notícia de infração e a denunciante não tinha sido ouvida no inquérito. E eu falei, não, eu quero escutar ela, então você chama. E a gente tem esse poder de fazer o quê quando nós somos relatores? A gente pode falar direto com a secretaria e fazer o despacho, tá? Então, você faz o despacho assim, intime-se para a sessão no dia tal, fulano, para vir dar depoimento. A gente pode fazer o que não está sendo cumprido. Por exemplo, eu falei para vocês também, acho que na outra aula, eu estava com um clube que não estava intimando as pessoas, e aí eu, através da secretaria, dizia que em 24 horas intime-se junte o comprovante. Então, a gente tem essa legitimidade, né, como auditor, de poder fazer com que o nosso processo corra da melhor forma possível, no nosso entendimento. Então, solicitando esse tipo de coisa. Então, vamos lá. A gente, é muito pouco tempo, viu? Falei que não... Você não tem noção que o Bayern me deu para dar para vocês hoje. Coitado, tá louco, né? Sonhou. Mas o que acontece? Você vê, a gente está no primeiro ponto aqui, que é a justiça desportiva comum. A antidopagem, como eu já tinha falado para vocês, eu vou falar ela e fazer um comparadinho, só vou finalizar a desportiva com os principais princípios do CPJD, que é a ampla defesa, celeridade, contraditório, economia processual, impessoalidade, independência e legalidade, moralidade, motivação, oficialidade, oralidade, proporcionalidade, publicidade, razoabilidade, tá? E o cumprimento do devido processo legal. Quando a gente passa para o Tribunal Antidopagem, vocês pegam tudo que vocês ouviram até agora e esqueçam, tá? Começa por previsão constitucional que não existe, autonomia que não existe. Então, a gente pega tudo e a gente fala assim... Contar para vocês nem ia contar, é gravado aqui, mas tudo bem, eu vou contar. O meu coordenador acadêmico lá da SBDD está na comissão disciplinar da eleição que vai ter para a presidência do Tribunal de Dopagem agora. Daí, antes da aula de vocês, eu fui me atualizar para atualizar vocês, porque eu sempre dou aula para vocês terem as coisas mais novas aí, para saberem. Então, eu digo para vocês que dia 1º de setembro saiu aí a portaria da eleição do próximo mandato do TJD-AD. O que acontecerá? O mandato 22 a 25 vai acontecer, então foi instituída essa comissão eleitoral, e aí vai ter o próximo presidente e vice-presidente do tribunal. Vamos lá, o que é as principais diferenças no Tribunal Antidopagem? O Tribunal Antidopagem, a gente começa pela indicação. A previsão da indicação é que o plenário é composto por 9 membros, que tem que ter notório conhecimento antidopagem e jurídico, reputação ilibada, e eles são nomeados da seguinte forma: 3 são indicados por Entidade Nacional Administrativa do Esporte, 3 por Sindicato dos Atletas e 3 pelo Poder Executivo. Olha a nossa autonomia indicada pelo Poder Executivo. Bom,
O tribunal ele já nasceu aí, como eu falei para vocês já na outra aula, vinculado ao Ministério do Esporte, posteriormente à Secretaria, né? E agora ele está também no Ministério aí da Cidadania. Então, o que que acontece? Ele está sempre vinculado, né? Embora ele tenha aí, como o TJD dentro da federação tem assim a sua autonomia, ele estaria ali dentro e ele teria sua autonomia. Só que ele tem nomeação do Poder Executivo, então isso, né, quebra. Eu até digo que nós tínhamos um sistema independente, hoje a gente tem um sistema sui generis, porque nós temos justiça esportiva das duas formas, nós temos não vinculado ao Estado e nós temos também vinculado, né? Então são duas formas diferentes. A questão, gente, então, dessas formas de indicação para o pleno, e os plenos fazem o que não é comissão, são câmaras, né, de julgamento no TJD-AD. Uma outra diferença grande que a gente tem é quando a gente vai fazer a sessão. Eu falei isso para vocês na outra aula, não? Gente, que eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tenho 7 congressos esse mês, né? Então, eu falei tanta coisa que eu tô tentando lembrar o que eu falei aonde. Eu tive o evento do IBDE, daí tive a Expo CBF, agora eu tenho... Amanhã eu vou para São Paulo, que tem, aliás, super legal, quem é de São Paulo, vai ter o congresso da Unisa, tá muito bom aí, primeiro congresso da Universidade de Santo Amaro, tá com uns painéis bem interessantes. Semana que vem eu tenho Guarulhense também, dia 22, quem tiver aí em São Paulo quiser ir, vai ter o evento da SBDD na UAB São Paulo, presencial também, para falar de nova Lei Geral do Esporte. Então, se eu estiver repetindo, vocês me falam. Simone vai, viu? Vai no da UAB e vai no da Unisa também, então super legais aí. Então, vamos lá. Eu falei para você sobre isso ou não? Não? Tá. Então, o que acontece? O Tribunal Antidopagem, é porque a menina foi escrever, até eu corrigi lá na Expo, que ela botou que eu falei que tinham 3 órgãos acusatórios. É verdade, né? Mas não é, a gente não fala isso. É dizer que assim, a gente senta para fazer a defesa da antidopagem, a gente tem a Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem, a gente tem a Procuradoria e a gente tem o representante da categoria, que é o futebol, o basquete e tal, normalmente eles mandam médico. E a gente tem um advogado com o atleta, né? E aí a gente tem o que acontece? Tanto a Procuradoria quanto a ABCD tem o poder de pedir a majoração da pena para o pleno. Então, a gente não tem uma procuradoria, mas é como se tivesse 2, porque a BCD também pode pedir, e pede sempre, né? Para que exista esse recurso. Então, uma questão que a gente tem no Tribunal Antidopagem que não existe no Tribunal Comum é a questão da audiência prévia, que é uma audiência anterior à primeira audiência, porque os atletas que fazem uso de substância, eles já partem muitas vezes da substância ser específica ou não, cumprindo pena, e aí a audiência prévia te permite suspender essa revogação, ela revoga a suspensão provisória, tá? Então, é uma audiência que não existe em outro tribunal, só no antidopagem. A gente tem também outra peculiaridade, que é a questão que eu falo muito, porque no Tribunal de Justiça Comum, a gente tem custos de recurso, mas no antidopagem, ele acaba cerceando a defesa, e inclusive ele fere a ampla defesa contraditório, a partir do momento que hoje, até vou atualizá-los, se eu falei outro valor em outra aula, porque agora subiu, está R$ 4.800 para fazer a contraprova. Então, o atleta teve a urina em 2 frascos, ele vai ter a primeira aberta, se ela der analítico adverso, der positivo, para ele mandar para o laboratório para fazer a análise da outra, são R$ 4.800. Né? E aí, cada substância que ele tem a dúvida que tomou, gira aí em torno de R$ 3.000, R$ 3.500 a análise também, podendo chegar até 5. Então, ele tem dúvida de 3 substâncias, mais a contraprova, ele já vai largar gastando R$ 20.000. Como nós temos muitos atletas denunciados, que são atletas que têm bolsa, e que inclusive perdem a bolsa a partir do momento da suspensão, eles não têm nenhum benefício de assistência judiciária gratuita, eles não têm nenhum tipo de apoio, eles têm que pagar esses valores se quiserem seguir a defesa no tribunal, em cima disso. Então, eu entendo, até discuto bastante isso no tribunal, que é um tribunal que viabiliza só financeiramente, então ele acaba cerceando direito de defesa
por essas questões financeiras. Tá? A grande diferença também, como eu falei para vocês, do Tribunal Antidopagem para o Tribunal Comum, é que ele segue uma linha internacional, ele não segue as nossas regras, ele segue o Código Mundial Antidopagem, e aí a gente tem o Código Brasileiro Antidopagem. Qual é a diferença do Código Brasileiro e do Código Mundial? Vocês sabem? A língua. O Código Brasileiro é a cópia traduzida. Então, a gente assim, não, a gente tem o Código Brasileiro, a gente não segue o Mundial. Sim, o brasileiro é o Mundial traduzido. Então, nele, a gente aplica penas que são inconstitucionais, como, por exemplo, o banimento. Né? Então, são questões assim que, pelo Tribunal de Antidopagem cumprir essa questão internacional, ele acaba tomando decisões assim bem altas e graves, até porque as penas simples deles partem de 4 anos. Então, você imagina um atleta 4 anos, parado, longe de tudo. Imagina a gente no tribunal ficar com pena de dar 4 jogos, né? A criatura lá no antidopagem tomou a Neusaldina, fica 4 anos. Imagina, né? E esse tempo todo que ele está sendo punido, ele não pode frequentar o lugar que ele treinava, ele não pode ser algum atleta que divide apartamento com as outras ali, ela já, se é no clube não pode, se é quem mora em CT, tudo tem que sair. Então, ele te tira todas as condições e as bolsas são suspensas também. Né? Então, é uma situação aí bem complicada. Deixa eu ver a lista do Bayer aqui. Fala, Herculano, diga. Tá sem áudio. Isso. A situação seria esse banimento, não seria também até para desestimular os fatos que ocorrem no atletismo, enfim, nas modalidades todas? Eu acho assim, eu acho até que eu falei para vocês isso na outra aula. Isso acaba gerando, assim, tem modalidades que estão fazendo tribunais separados do tribunal. Então, por exemplo, o CrossFit, acho que eu falei para vocês, o CrossFit, eles têm um tribunal interno, aí o atleta foi lá, testou positivo, pegou um analítico adverso. Ele vai fazer a defesa dele, vai ser julgado pelo tribunal, que vai dar a pena aplicada. Então, ele não está nessa estrutura, por exemplo, do vôlei, do basquete, que tem no Tribunal Antidopagem. O Tribunal Antidopagem ele tem algumas questões, gente, que são muito controversas. Vou falar para vocês um caso que aconteceu. A criatura foi lá e se matriculou numa corrida, tipo uma São Silvestre, na qual tem atletas profissionais e na qual é feito... Eu não lembro qual foi a corrida específica, por isso que eu não falei o nome. Mas esse caso aí até foi bem polêmico. E aí ele era um corredor de fim de semana. E ele foi lá correr. Não estava nos primeiros lugares, não estava nada, mas existe o exame fora de competição. O cara acabou, vem cá, vem fazer xixi aqui. Que não tem nada a ver com isso. Não, vamos fazer xixi, vamos fazer aqui, vamos testar. E aí o cara foi denunciado. Só que aí, gente, quem não está no guarda-chuva pode ser denunciado? No Tribunal de Antidopagem pode. Porque quem está no guarda-chuva não é o atleta, é a modalidade, é a federação, é a corrida que ele estava participando. Aí o que acontece? O cara chegou, o cara foi no tribunal. Ele foi no tribunal e falou: gente, olha só, eu sou um profissional liberal, eu fui correr. Tipo assim, tanto faz se eu tô tomando suplementação, se eu tô tomando negócio para fazer xixi que mascara anabólico esteroide. Então, são coisas assim. Eu não quero ganhar, não tô competindo. Aí o tribunal chegou e falou assim: não, você está proibido de participar dessa corrida, se matricular nela, se inscrever nela, por um período X. Aí ele até ia para a justiça comum, não sei se acabou indo ou não, como é que acabou a história, até queria saber. Porque ele disse assim: não, vocês não têm, eu não estou dentro desse sistema que possa ser julgado aqui. Então, não tem como tu dar uma penalidade para essa pessoa. Só que como a corrida a corrida tá lá, e aí? Ele não vai poder se inscrever naquela corrida? Isso vai ser a punição dele? Então, porque a finalidade da antidopagem, o que existe é para manter o fair play, é para manter o mesmo nível de atletas, para que nenhum tenha condições de ter um plus para que possa ganhar do outro de forma a prejudicar, né, de uma forma ilícita. Nesse tipo de caso, ele não estava competindo com ninguém, nem ia ganhar com ninguém. Tipo, ele não estava buscando, até porque seria bem complicado, né, um atleta que não é de alto rendimento,
chegar num nível de ganhar de um atleta profissional. Mas como existe essa questão que é por amostragem, falar, vem cá, tu vai fazer. E aí não era uma pessoa profissional, estava simplesmente correndo. E aí até foi bem uma época que quando aconteceu esse processo dele, eu estava dando um curso até que tratava essa matéria, e aí eu disse, gente, olha só, isso tira o espírito da criação da corrida, porque a criação era exatamente essa integração e acabou ficando uma coisa profissional. Eu lembro quando eu era criança, a gente veraneia em Ponta del Este, né? Eu esperava o dia 6 de janeiro desesperadamente, porque era a Corrida de Reis. E a Corrida de Reis é o dia que se ganha presente, né, na Argentina. Então, eu sempre fiz meu pai me dar presente também, além, porque a gente comemorava o Natal no Brasil, ganhava aqui, eu estava dia 6 lá, tinha que ganhar lá, né, porque é o dia de... E era uma corrida que, tipo, ia criança, ia família, porque era a chegada da Corrida dos Reis. E acabou, depois de um tempo, assim, tipo, agora eu vou começar a Corrida dos Reis, é completamente diferente. Ela é fechada, ela tem segurança, você tem que fazer a inscrição, não pode a criança estar no meio dos outros, porque pode ser pisoteada. Então, existe, né, essa questão também de perder todo o cunho que tinha de integração familiar, né? A gente assistia São Silvestre, todo mundo assistia, todo mundo entrava no meio, corria. Hoje né, vem mais pessoas de fora do que integra as pessoas daqui. Então, essa questão aí de poder ver a antidopagem ou esse controle com pessoas que não são, eu super discordo disso, como esses dias teve uma pena aí para um médico de 30 anos, e o cara é médico, entendeu? Como é que um tribunal de dopagem vai proibir ele de alguma coisa? Ele está no CRM dele, ah, não, mas ele pode clinicar na clínica dele, isso e aquilo, ele só não pode exercer mais em clubes. Eu tive uma discussão com um amigo meu essa semana, que ele é advogado de um atleta que foi denunciado, esse aí que foi denunciado por manipulação de resultados, e a gente estava falando exatamente isso. Eu disse para ele, o teu atleta foi condenado no futebol, que é uma modalidade específica, pelo STJD. Se ele quiser ser treinador de futsal, ele pode? Não está condenado lá? Se ele quiser ser de basquete, pode? Não está condenado lá? É diferente da antidopagem, porque a antidopagem é um tribunal único. Como eu falei para vocês, eu atendo a Rebeca Guzmão. Marcos, espero que tu vote aqui em Brasília e venha votar nela, que está concorrendo no distrital. E a Rebeca, ela quando saiu... Transferi meu título, Flávio. Transferiu teu título? Gente, como é que pode? Eu tenho que votar aqui. Eu quero transferir para cá, tu transfere para aí. Mas aí o que acontece? Então, a Rebeca, por exemplo, quando ela foi banida da natação, ela foi jogar futebol, por esporte. Só que como ela é muito destaque em tudo que ela faz de esporte, chamaram ela para a seleção brasileira de futebol. E aí veio um aviso que ela não podia jogar porque ela tinha sido banida do esporte. Então, no caso do doping, ele abrange todos os esportes. A pessoa que ela está numa punição, se ela está numa punição de 4 anos, de 2 anos, ela só vai poder competir em esportes que não estejam na estrutura antidopagem. Por exemplo, hoje, se ela quiser fazer crossfit, pode, que não está na antidopagem. O halterofilismo, fisiculturismo, que tem linhas que estão e que não estão, pode integrar. Agora, as que estão de forma competitiva, não. Diferente, como eu falei para vocês, da manipulação de resultado. A gente teve um caso, não sei se vocês lembram aí, do abuso da ginástica, no qual o técnico entrou na justiça pedindo para que pudesse atuar, né? Porque ele tinha sido, o caso dele específico, ele foi banido pelo assédio, pelo que foi feito na ginástica. Aí você imagina, a pessoa pode até conseguir liberação, quem que vai contratar, né? Mas é a questão exatamente dessa limitação da área de punição, até onde abrange. Então, essas penas que nós damos aí no futebol só vale para o futebol. Aqui se der no basquete só vai valer para o basquete e assim por diante. Existe o projeto, né, de fazer um tribunal único, até não sei se vocês estão acompanhando aí a nova PL. Foi muito engraçado na Expo CBF, eu fico pensando assim, como é que fica o coitado do aluno, né? Porque a pessoa sentava numa palestra com pessoas brilhantes falando, e a pessoa virava e falava assim, a PL é a solução, a PL é maravilhosa, a PL não sei o quê. Aí a pessoa sentava no painel do lado e a pessoa falava assim, a PL é inconstitucional, a PL é um horror. Eu digo, imagina, né, o aluno ouvindo a mesma coisa sobre essa questão. Mas então, um dos projetos, né, que existe é a unificação
do tribunal também, até para que julgasse todas as modalidades, o que eu acho inviável e também acho que não vai acontecer, porque é muito complicado, né, gente? São muitos esportes, sim. Agora, realmente, tem muitos esportes que não conseguem constituir um tribunal por falta de pessoas, né? Não tem auditores, não tem procuradoria, não tem nada. Olha, uma coisa estruturada que é o futsal tudo. A gente, por exemplo, hoje, para fazer a sessão, eu estava com o presidente de uma comissão, uma pessoa de outra comissão, para fechar minha comissão, para ter 3. Então, é complicado, né? A gente, imagina se tem um outro esporte aí mais simples. Eu tenho um amigo que ele estava tentando fazer o de luta romana, acho que era. E aí não, que era em São Paulo específico, né? E aí não tinha, né? Era muito complicado, assim, ele não conseguia resolver nenhuma questão. A maioria não tem sede, faz online, mas tu tem o mínimo, né? Ah, e outra coisa, né? A gente não tem comprimento. Porque o comprimento do futebol e do futsal, ele só existe porque é coercitivo. Ele existe por quê? Porque eu chego lá e falo, ó, você vai ficar 2 partidas fora, quem que vai cuidar? Ele vai cuidar do adversário, porque se ele botar ali dentro, ele vai perder ponto, ele vai perder mando de campo, ele vai levar multa. Agora, você tá lá, eu, por exemplo, quando a gente estava no rugby, eu e a Morgana, a gente dava pena, no outro dia o cara tava jogando. Aí vai fazer o quê? Aí a gente dava multa e ele não pagava. Então, os esportes, assim, que é mais difícil você ter essa questão do cumprimento, até porque o futebol a gente tem outra questão. Existem tribunais que descontam direto. Assim, o clube não tem como pagar, aí quando ele vai fazer a distribuição no ano seguinte da verba, ele já retira tudo que está devendo para o tribunal. Então, acaba sendo, né, essa forma de cumprimento mesmo, não porque funcione ou a pessoa esteja cumprindo porque é séria, ela cumpre porque senão ela estaria fora. Deixa eu ver. O Bayer pediu para falar de um negócio que não quero, não gosto, mas vou falar então. Que é a CNRD. Gente, a CNRD, vocês sabem, conhecem a CNRD? Alguns de vocês? Nem precisa, Herculano. A CNRD é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas que fica dentro da CBF. Né? O que acontece? Ela começou a ser regulamentada, né? Foi criada lá, ela tem o RDI dela, 22, que é da criação. Ela é um órgão para apreciar e decidir sobre litígios entre agentes, jogadores e clubes de futebol. O que isso significa? Está ali dentro da CBF, tem aquele espaço. Aí todos os contratos agora de atletas vêm com aquela cláusula que vai ser resolvido na CNRD. Aí as pessoas discutem. Ela é um órgão arbitral? Aí as pessoas se dizem, inclusive, árbitros. Ah, eu sou árbitro da CNRD. Eu falo, não, filho, você não é, porque o órgão arbitral não tem recurso. E a CNRD cabe recurso para o CBMA. Mas as pessoas dizem que é arbitral, vocês vão ouvir isso. Vocês, pelo amor de Deus. Vocês digam que não é. Mas o que acontece? A CNRD, ela tem lá o regulamento dela, né, de agentes, jogadores, ela realmente teve o lado bom, que foi esse lado coercitivo, que eu digo para vocês de cumprimento. Todos vocês aqui que acompanham o futebol devem ter ouvido falar da CNRD sim, quando houve o caso do Fred. Porque era uma cláusula de valores que ele tinha, que ele poderia ir para qualquer outro clube do mundo, menos o clube adversário dentro do mesmo estado. E ele foi e tinha essa previsão, que isso foi julgado na CRD, para ver que valor seria estipulado para ele de multa. Aí vem uma questão muito discutida, que acabaram caindo na CNRD também, questões que eram consideradas trabalhistas, e aí se veio qual é a limitação dela, até onde ela pode sair, aí decidindo e arbitrando valores, né? Então, mas na verdade, né, ela existe, ela está na cláusula, ela tem feito tudo isso, e inclusive trocou os árbitros da CNRD agora, e eles seguem também uma ordem de indicação. A gente teve aí, Marcos, vou te falar que você conhece todo mundo. Entrou aí o Milton Jordão e o Roberto Barraco pelos clubes. O presidente do Sindicato de São Paulo, Martorelli, foi indicado ao lugar da Liselane pelo Sindicato dos Atletas, né, pela FINAPAF. Entrou.
E então está trocando, né, alguma composição, alguns são mantidos também, porque eles têm direito a uma recondução. Então, o que acontece lá dentro? Ficou instituído que o Comitê de Resolução de Litígios tem competência exclusiva para os litígios entre jogadores, clubes, agentes e jogadores. Esses são os litigantes que estão registrados na CBF, tá? É composto por 3 bacharéis em Direito com notório conhecimento sobre Direito Civil e Desportivo, de livre nomeação da presidência, e aí nós temos as outras indicações também que vêm para complementar todo o quadro da CNRD, né? Ele tem a regulamentação regional dos intermediários, tem o registro, vocês devem ouvir falar sempre em registro nacional, registro de transferência, registro de Câmara Nacional. Então, isso, gente, essas formas desses registros, eles são a regulamentação que traz. Eles são, como a gente usa o CBJD na Justiça Desportiva, os julgadores da CNRD, eles usam esse registro de transferência como base quando vão julgar clubes e atletas, e eles usam o registro de intermediários quando vai julgar casos de intermediários. Então, eles vão fazendo essa questão toda. Eles têm os titulares e têm os suplentes. A CNRD tem uma grande diferença da Justiça Desportiva, que ela é remunerada, tá? Não é uma remuneração lá muito alta, até não sei dizer para vocês quanto é que tá agora, mas ela gira entre 8 e 10 mil, que é uma ajuda de custo, assim, para os julgadores, tá? E aí, gente, eu vou mandar para vocês esses slides do Bayer, vocês fazem favor aí, quem trabalha com Xinga, Bayer, ele botou aqui que tem competência para julgar a verba trabalhista. Não pode julgar a verba trabalhista, tem Tribunal do Trabalho, então vocês vão ouvir professores com opiniões diferentes. Ele vai estar aqui, depois ele diz porque ele acha que tem aqui. O verba trabalhista. Qual é a grande... Por que a CNRD foi feita e o que era o lado bom dela? O lado bom dela era o seguinte, a gente não tinha como cobrar o pessoal no exterior. Aí o jogador pega, faz um negócio com a gente, vai embora, o outro clube fecha e não vem aquele pagamento, aquele percentual. O que a CNRD faz? Ela tem como conseguir recuperação desses valores, tá? E ela também faz as homologações dessas questões, todas essas que vêm de lá, tá? Ela tem, a competência vem para indenização por formação, mecanismo de solidariedade, transferência e estabilidade contratual, e as verbas de intermediário, além das questões de TAS e CAS, essas que eu falei para vocês, que são as decisões de lá, que vêm com essa homologação. Tá? Como eu falei para vocês, as entidades que indicam são 5, né? A gente tem indicação da CBF, dos clubes, da FENAPAF, dos intermediários e dos técnicos. Tá? Então, esses são, eles indicam 2 pessoas, eles indicam um titular e um suplente. E aí, essas são as pessoas que compõem. Acabou, gente, ela sendo considerado, e aí eu concordo, ela é um procedimento especial, e ela vem trazendo muita... é como se fosse uma mediação, quase, né? Ela acaba tendo muito acordo, e como eu digo para vocês também, porque o que acontece é que ela está lá internamente, né, dentro da CBF, e ela acaba resolvendo muitas questões contratuais e ajudando nesse sentido, tá? Então, ela vai funcionar lá da forma que o requerente, que é o representante administrativo, vai passar para a secretaria, vai verificar custos, ela tem custos, né? E aí vai para o presidente, que vai designar o relator, que vai decidir medida de urgência ou não, e aí ela tem, como eu falei para vocês, dentro do procedimento ordinário, por que eu não considero ela arbitral? Porque ela tem o recurso ao CBMA. O que é o CBMA? É a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Tá? O CBMA tem árbitros que se inscrevem, tá? Várias pessoas podem ser árbitros, vocês podem ser árbitros. E aí, por quê? Porque quem for recorrer que vai escolher o seu árbitro. Então, na verdade, eles têm um monte de árbitros aí, porque existe essa possibilidade. Aí tem, dentro do CBMA, a gente tem a possibilidade dos embargos de declaração, tem decisão, instrução probatória, e aí pode ter acordo ou não e finaliza o processo.
Então, a minha única discussão, assim, quanto a ela não ser arbitral, é por essa questão recursal que cabe dentro do CBMA. Tá? Gente, eu queria saber, assim, ó, a gente tem aí meia hora, eu prefiro que vocês esclareçam esses pontos aqui, deixa eu ver o que mais ele pediu para falar de arbitragem. Então, a arbitragem, ela é estabelecida, aqui o que a gente mais conhece de arbitragem realmente é internacional e são em grandes casos. Aqui no Brasil, a gente tem, o que mais tem tentado é fazer a arbitragem em pequenos, com uma demanda menor, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí também a questão da Liga, de toda a proposta aí da Libra, e uma das mudanças propostas era exatamente essa questão de ter arbitragem em pequenos valores, né, para facilitar. Eu acho que as pessoas confundem muito mediação com arbitragem, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, vocês sabem qual que é a diferença aí, como é que é a mediação? Não. Gente, assim, ó, o que acontece? A mediação, a gente vai chamar as duas partes e vai conversar para tentar entrar no entendimento, né? A gente não vai... Qual que é a diferença? A gente trata muito a conciliação e a mediação como se fosse a mesma coisa, né? Mas a mediação, ela vai buscar aquela solução com as duas partes mediando, ela vai ter uma pessoa que vai fazer esse papel, e ela vai solucionar isso fazendo constar como uma quitação no contrato do que ficou decidido, né? E a arbitragem, ela vai ser decidida pelo árbitro. Ele não vai fazer um papel de integrar as duas partes, ele vai decidir, e o que ele for decidido, quando você assina um contrato, que você aceita a arbitragem, você está aceitando que a decisão do árbitro é final. Então, como é que isso acontece? Painel de árbitro, ele sempre é composto de 3 árbitros, tá? Por quê? Porque, vamos supor, aí, a gente está numa briga aqui do Marcos com o Herculano, tá? Aí o Marcos foi lá e estabeleceu um árbitro para ele escolheu do quadro de arbitragem, ele pegou lá no quadro dele e falou, eu quero o Vitor para ser meu árbitro. Então, o Vitor é o árbitro dele. Aí o Herculano vai lá e escolhe a Simone, eu quero a Simone para ser minha árbitra. E aí a gente tem um outro árbitro, tá, também, e a gente vai ter esse painel de arbitragem formado. Mas o que acontece? Existem contratos que a gente contrata um árbitro, que a gente chega assim, ó, Herculano e Marcos já dizem, ó, se a gente tiver alguma discussão, a Simone vai decidir. Então, a arbitragem, ela permite essa flexibilidade do que for decidido no contrato. Mas a principal fato, e que, aliás, é o fato que eu luto contra o banimento, contra tudo no mundo, é que a arbitragem não tem recurso. A partir do momento que a gente concordou num contrato que o árbitro vai ser a pessoa X, o que ele decidir está decidido e nós concordamos com isso, porque nós concordamos antes, é o tipo do combinado não sai caro. Então foi combinado que aquela pessoa decidiria o que acha melhor. Então essa pessoa pode ser uma pessoa, essa pessoa pode ser um painel, porque nós temos painel de arbitragem, ou temos um árbitro exclusivo também, se quiser. Existem várias possibilidades de arbitragem. Nós temos tribunal arbitral também. Então, por isso que eu digo para vocês, ali na questão da CNRD, eu não considero arbitragem, porque a decisão deles não é a final e cabe recurso. E a arbitragem, a premissa básica dela é que ela está finalizada, o árbitro decidiu, está decidido. Tá? Então, isso não é só no esporte, isso aí é muito utilizado em empresas, principalmente entre empresas para entrar em acordo, para evitar toda uma questão judicial de tempo, de custo. A arbitragem é prática, ela é mais objetiva, e a gente vê vários casos aí solucionados exatamente porque o árbitro tem que ter essa competência além para fazer o que é justo, senão ele também deixa de ser árbitro, né? E aí vai substituindo assim por diante. Então, gente, vamos lá. O que vocês querem saber aí no final da nossa aula? O tema aí que eu tinha que dar para vocês era a justiça desportiva comum. Justiça desportiva antidopagem foi eu que coloquei, porque ele não tinha posto. E a CNRD, mas aí como a gente estava nesse procedimento, vocês tinham que entender o procedimento do tribunal. Então, falem o que ficou de dúvida, o que vocês querem saber.
Diga, Simone. Professora, mais uma vez, parabéns pela sua explanação, excelente, eu estou adorando esse curso, né? E, se Deus quiser, dia 22, quero te conhecer pessoalmente, sim. Todos esses tribunais, eu não preciso que a composição seja especificamente por advogados, né? Podem ser pessoas com notório saber e conduta ilibada, é isso mesmo? No Tribunal Antidopagem, por exemplo, a gente tem médico, a gente tem ex-atletas na composição, né? No tribunal, no STJD e no TJD, normalmente nós temos advogado, quando a gente não tem advogado, a gente tem bacharel em direito. Né? Mas a previsão é que, tendo o notório saber jurídico, tá ok, né? Tem que ter aquele conhecimento do código. E vou te esperar. Tá joia, obrigada. Se vocês não querem saber mais nada, eu quero saber só como é que eu mando os slides aqui, mas o Bayer manda para vocês, que eu não sei como é que é. Eu sei, e como é que ele tem feito? Ele anexa aqui, ou ele bota em algum grupo? O que ele faz com os... Ele não tem mandado? Não? Eu não recebi. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar para a nossa secretaria aqui da ESA que envie todos os slides de todas as aulas, então, para vocês ficarem com o material completo desse curso, tá? Porque, na verdade, a gente tem todos aqui. É porque ele vai exibindo, né? Enquanto que ele está falando, ele vai exibindo. Sim, aí vocês vão ler, não precisa dele. Brincando, mas é que tá assim, ó, ele manda para mim também. Só que, né, eu não sigo os dele, eu vou mandar para vocês os dele e os meus, porque eu também tenho os meus aqui, eu faço separados os dele. Aí eu vou mandar para vocês os dois. É que eu uso muito mais texto que slide, então eu gosto que vocês leiam textos, assim, reportagem, eu anexo bastante link de reportagem e decisões também, né? Alguma coisa de acordo. Então eu vou separar o material completo desse curso, tá? Porque a aula que vem é a última para vocês, para que seja enviado na aula que vem o material completo. Aliás, pessoas aqui me mandaram mensagem para eu mandar o livro e eu vou achar aqui, vou mandar, gente, prometo, porque eu me perdi. Eu tô há 3 semanas sem ir para minha casa, 2, nem sei mais. Né, mas... hoje eu tô em Brasília, amanhã eu vou para São Paulo, 6 da manhã. Vamos lá. Então tá, gente. Fala, Vitor. Jogo rápido. Porque mais cedo eu fiz um outro curso aqui falando justamente sobre arbitragem e essa questão do contrato de trabalho, que também tem a Justiça do Trabalho, que não poderia, enfim. E no meio da discussão ali, acabou que citou-se o artigo 507, salvo engano, 507A da CLT, que permite a arbitragem de valores, né, trabalhistas desde que sejam disponíveis. Então, parece que, no momento, tem locais que estão aceitando arbitragem nesses casos aí, pela CRND. O que acontece? Quando a gente tem uma ação trabalhista, normalmente a gente tem direitos indisponíveis junto, né? A gente tem aí, se vocês lembrarem, a gente passou aí, quem gosta de futebol, acompanhou aí no Palmeiras, a confusão que foi com... A gente esqueci o nome do menino agora, que ele tinha Scarpa. Então, por exemplo, o que passou com o Scarpa? Por causa da questão do fundo de garantia. Porque quando a gente faz, né, algum acordo que a gente inclui o direito indisponível, ele fica complicado. Eu tive essa discussão no doutorado, porque o Rafael Fachada, que é, né, secretário, coordenador da CNRD, ele fazia doutorado comigo e a gente tinha como ouvinte o ministro Guilherme Caputo Bastos, que é TST também. E aí eles discutiram várias vezes na aula essa questão da limitação da competência, de até onde poderia ir na questão trabalhista. É que a gente não tem uma... Ou é trabalhista ou não é, né? Você não pode chegar assim, você vai poder definir sobre as questões trabalhistas X, mas não vai definir sobre as Y. Porque muitas vezes ao longo do processo, você entra lá e vai ver, e aí tem essa questão junto, né? Numa questão contratual, eu acho muito difícil, pelo menos nunca vi alguma questão trabalhista que não envolvesse essa questão dos direitos indisponíveis, onde a gente não tivesse junto as questões de fundo de garantia. Eu nem entro no mérito, porque eu faço direito de família, e que, por exemplo, a gente faz penhora em trabalhista de menor que está no contra-cheque, de esposa que estava no período da constância da união e tinha 50%.
E aí, se a pessoa vai lá para a arbitragem e resolve, ela está resolvendo um direito que não é só dela. Né? Então, ela está fazendo um acordo, ela está fazendo uma limitação, quando, na verdade, por exemplo, se ela é casada, 50% que era da esposa tinha que estar junto ali. Então, são questões que depois a gente vai lá e coloca na sobrepartilha, devo colocar a arbitragem na sobrepartilha. São várias questões, né, que eu vou deixar para vocês pensarem aqui, então, nesse final. Quando eu dou aula, o pessoal fica falando de transexual, eu falo sobre a destransexualização, e aí eu digo, gente, pensa só o que acontece. A gente começa a usar esse exemplo para o penal, se a gente começa a usar previdenciário, então a gente tem que pensar no direito tudo isso, né? Por exemplo, a gente está ali no sexo masculino, a pessoa vai presa, transexualiza para o masculino, para o feminino, aí vai ficar presa no feminino, até vocês vão querer ser presos. Aí a gente tem ali a pessoa, tá lá pagando INSS há 200 mil anos, eu vou transexualizar, aposentar antes ali o tempo, vai. Então, são questões sempre que a gente tem que pensar. Então, fazendo aí uma analogia com a questão trabalhista, a gente não pode, para cada caso, fazer uma adequação. Ou ela vai definir sobre trabalhista ou não. E a partir do momento que a gente tem um tribunal específico com competência disso, mas aí a gente vai dizer assim, no direito civil também tem, e eles estão adentrando no direito civil. Mas nessas questões específicas que eles foram criados, no meu entendimento, é para uma facilitação contratual. A gente tem questões específicas de contrato e questões que muitas vezes prejudicam o atleta a fazer a inscrição dele. Se vocês lembrarem, por exemplo, essa questão que eu falei do Scarpa, é porque ficou trancada a inscrição dele por causa disso. Aí não conseguia, ele não estava inscrito nem num clube nem no outro. Né? Fala, Herculano. Não, essas questões seria melhor atualizar as leis do que estar fazendo isso, serve aqui e não serve acolá. Porque pelo menos cada uma se enquadra. O direito consuetudinário, ou seja, vamos atualizar as nossas leis aqui no Brasil, que também já muito há necessidade. Pelo menos eu vejo assim. O Marcos Ibias passou aí por uma situação que ele acompanhou no TST, né? Porque ele estava bem próximo ali dentro do gabinete, a questão do caso Oscar, por exemplo, quando foi criado e pediu habeas corpus. E aí a gente teve um jogador, que a gente tem aquelas cláusulas todas que fazem a segurança contratual, aí vão lá e dão um habeas corpus, e aí ele pode sair do clube, pode ir para outro clube, porque estava cerceado esse direito dele. A partir daí nós tivemos vários outros atletas tentando entrar com essa medida, até um ponto que se chegou e disse, não, essa medida não cabe para o contrato, porque senão ela vira uma liberação de contrato, né? Então ela perdeu totalmente o objeto pelo qual foi criado. Né? Mas nós vimos, inclusive, teve um caso no Tribunal Antidopagem, que o atleta, a advogada do atleta pediu um habeas corpus dele, foi habeas corpus que ela pediu, para que ele pudesse ser liberado e não cumprir dentro do país a punição do doping. E aí ela, inclusive, até conseguiu eliminar, mas o atleta não tinha clube, não tinha ninguém que quisesse, então também não adianta você ficar liberado, né? Sem ter... lembrou, Marcos? Mas né? Acontece essas coisas. Mas então a gente acaba descobrindo uma brechinha no instituto, usa ele até que dá, daí trava, aí não pode mais usar para isso. Então, aí essa outra vai, né? No caso, os caras ali, o povo se sensibilizou muito, nossa, ele tá impedido de jogar, tá impedido de jogar. Não, era só pagar que jogava. Mas aí a gente tira essa cláusula do pagamento. E é o que eu digo sempre, essa questão do pagamento, principalmente da multa, dos jogadores de futebol, ela prejudica muito mais os pequenos que os maiores, porque os maiores sempre tem um clube para ir lá pagar. Eu estava vendo, eu fui no jogo agora no São Paulo e Corinthians, no sábado, domingo, e eu estava olhando o Cássio jogar, né? Eu falei, gente, esse menino era quarto goleiro do Grêmio, ele ficava sentado na reserva do Galato, imagina. E aí o que acontecia? Por que ele não saía de lá? Porque a multa para tirar ele era um garoto, era mais de 5 milhões. Até eu lembro na época, quem agenciava era o Tafarel, ele chegava e falava, não, a gente precisa, mas precisa ser paga. E no fim, o que prejudica muito é que a gente tem aqueles atletas lá que ganham R$1.000 por mês, aí chega um clube e fala, vou te pagar 2, e o cara fala, vou correndo. Aí o cara vai lá e tem que pagar 200 de multa para tirar o cara do clube. Então, né, são questões muito complicadas, assim, que acabam vinculando o atleta. E é o que a gente vê também até
esses dias a gente estava em Portugal, né, Marcos, que a gente estava no painel que o teu sócio falou sobre a questão da justa causa. É uma coisa que no esporte não interessa, porque quem que vai querer se livrar do atleta? Então ninguém demite. A pessoa deixa ali, porque uma hora alguém vai querer comprar e vai pagar. Então, tem essas questões também que são normais em firmas, em coisas que você deixa o cara ali com justificativas para que seja aplicado e que não se quer aplicar. Uma coisa importante, que agora eu lembrei. As nossas decisões da justiça esportiva acabam servindo para esses processos também. Por exemplo, a dispensa do atleta pode ser utilizado a condenação na justiça esportiva para que o clube mostre que foi uma justa causa. Tá? Como nessas questões foi condenado por manipulação, foi condenado por assédio. Esse caso, por exemplo, que eu estava de manipulação de resultados, o advogado, que até estava aqui agora há pouco, é o advogado trabalhista do clube. E aí ele pediu para entrar como terceiro interessado, porque aquele resultado ali interessava para o clube para isentar o clube de pagar qualquer verba rescisória. Tá, gente? Então, semana que vem será aula do bar, mas estarei aqui. E aí a gente envia tudo para vocês. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, que estamos aí à disposição. Boa noite a todos. Beleza, obrigado, Flávio. Beijo.